Você já se sentiu perdido no meio do caos diário, como se estivesse tentando controlar uma tempestade com as mãos nuas? A vida moderna exige tanto da gente que, às vezes, tudo o que queremos é um botão de pausa. A boa notícia: os antigos já enfrentavam dilemas parecidos e encontraram respostas surpreendentemente eficazes. O estoicismo, uma filosofia com mais de 2000 anos, tem mais a dizer sobre a nossa vida acelerada do que muita autoajuda por aí. Enquanto o mundo grita produza mais, ele sussurra domine a si mesmo. E é nesse sussurro que mora o poder real, o poder de escolher como reagimos, como vivemos e como crescemos, mesmo quando tudo parece desmoronar. Neste texto, você vai descobrir 12 segredos estoicos que não só resistiram ao tempo, como se tornaram armas poderosas para quem quer viver com mais controle, resiliência e propósito. Prepare-se para uma jornada transformadora que começa dentro e que vai ecoar em tudo ao seu redor. Focar no que está sob seu controle. A primeira grande virada de chave do estoicismo é entender que nem tudo está nas nossas mãos, e tudo bem. A gente perde tanto tempo tentando consertar o trânsito, mudar a opinião dos outros ou prever o amanhã, que se esquece de olhar para o que realmente importa: nossas escolhas, atitudes e reações. Isso não é passividade, é sabedoria. Quando você direciona a energia para o que está no seu alcance, encontra paz no meio do caos. Pensa comigo, você não pode controlar se vai chover no dia do seu evento, mas pode escolher como vai encarar essa mudança, com estresse ou com criatividade. Não pode evitar críticas, mas pode decidir se vai se deixar abalar ou usar isso como combustível. Essa mudança de foco é um verdadeiro escudo contra a ansiedade, e um trampolim para viver com mais leveza. Isso é controle de verdade. Uma dica prática: toda vez que sentir o estresse subindo, pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, respire fundo e solte. Essa simples pergunta pode virar seu mantra diário. E aos poucos, você vai perceber: controlar o que dá para controlar já é mais do que suficiente para transformar sua vida. Mas antes de seguir, vem um outro segredo estoico que muda o jogo. 2. Abraçar obstáculos como oportunidades. E se eu te dissesse que o que hoje te trava pode ser justamente o que vai te impulsionar? No estoicismo, obstáculos não são o fim do caminho, eles são o próprio caminho. Quando você enxerga as dificuldades como parte do processo, começa a entender que cada queda pode ser um convite à evolução. Não é sobre evitar os problemas, é sobre o que você escolhe fazer com eles. Vamos falar de prática. Digamos que você perdeu um projeto importante. Em vez de afundar na frustração, que tal usar isso para desenvolver mais autodisciplina ou repensar sua estratégia? Os desafios nos forçam a sair do automático e crescer de verdade. É como uma academia da alma: sem resistência, não há força. O estoicismo nos convida a ver os perrengues da vida como oportunidades disfarçadas, e essa mudança de perspectiva é poderosa. Transformar obstáculos em aliados é um exercício diário. Comece se perguntando: o que isso está tentando me ensinar? A resposta pode te surpreender. E quando você entende que os maiores aprendizados nascem das maiores lutas, o jogo muda. Aliás, é justamente enfrentando esses desafios de frente que a gente começa a viver mais presente. 3. Viver o momento presente. Sabe aquele hábito de ficar revivendo o passado ou tentando prever todos os detalhes do futuro? Ele é um ladrão silencioso da sua paz. O estoicismo nos lembra: o único tempo que realmente temos é o agora. Parece óbvio, mas viver o presente de verdade é um desafio. A mente teima em vagar, mas o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Estar presente não é ignorar o que já passou ou o que virá, mas sim não se deixar dominar por isso. É saborear o café, escutar com atenção, respirar fundo antes de reagir. A prática da atenção plena te âncora na realidade e te dá mais controle emocional. E adivinha? Controle e resiliência crescem aqui. Uma boa dica: comece o dia com 3 respirações profundas e agradeça por algo simples. Isso muda o tom do seu dia. Quando você está de corpo e alma no agora, tudo ganha mais cor. As conversas se tornam mais profundas, as decisões mais conscientes, e até os problemas parecem menores. É nesse lugar que a excelência pessoal começa a brotar. E se você quer continuar nessa jornada de transformação, vai precisar de uma aliada poderosa: a autodisciplina. 4. Construir autodisciplina. Muita gente torce o nariz quando ouve a palavra autodisciplina,
como se fosse sinônimo de rigidez ou chatice. Mas, na real, ela é liberdade disfarçada. Ter autodisciplina é escolher, dia após dia, o que te aproxima do seu propósito, mesmo quando não dá vontade. É colocar limites no curto prazo para colher frutos no longo. E o estoicismo deixa isso bem claro. Não é o mundo que deve te governar, é você. Quer um exemplo prático? Sabe aquele impulso de checar o celular a cada 5 minutos? Substituí-lo por 5 páginas de leitura pode parecer pouco, mas cria um ciclo de excelência pessoal. É assim que hábitos poderosos nascem, uma escolha de cada vez. A autodisciplina não precisa ser rígida, mas sim inteligente e alinhada com os seus valores. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem plateia. E o mais bonito é que quanto mais você pratica, mais leve isso fica. Não se trata de reprimir desejos, mas de domá-los com compaixão e consciência. Quando a autodisciplina vira estilo de vida, a vida flui com mais clareza. E adivinha? Isso te prepara para lidar com qualquer turbulência. Porque vem aí uma virtude essencial para quem quer ir além, a resiliência emocional. 5. Desenvolver resiliência emocional. A vida não vem com manual, e as emoções não pedem licença. Uma notícia ruim, um comentário atravessado, uma frustração, tudo isso pode tirar a gente do eixo. Mas o estoicismo ensina que não precisamos ser reféns do que sentimos. Desenvolver resiliência emocional é aprender a sentir sem ser engolido. É ter controle sobre a própria mente, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ninguém nasce pronto para isso. É treino. Da próxima vez que a raiva bater, experimente pausar por 3 segundos antes de responder. Pode parecer pouco, mas esses segundos valem ouro. Eles são o espaço onde você escolhe reagir como sempre ou agir com excelência pessoal. A resiliência te permite atravessar tempestades sem perder o rumo, e isso te torna mais forte do que qualquer obstáculo. Com o tempo, você começa a perceber que as emoções são como ondas, intensas, sim, mas passageiras. E quando você aprende a surfar essas ondas com consciência, passa a viver com mais leveza e presença. É nesse estado de maturidade emocional que conseguimos valorizar o que realmente importa. E para isso, nada mais poderoso do que lembrar: a vida é curta. Muito mais do que a gente imagina. 6. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essa frase pode até parecer sombria à primeira vista, mas ela carrega uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não é sobre ter medo da morte, mas sobre valorizar a vida. Quando você entende, de verdade, que o tempo aqui é finito, passa a viver com mais propósito, presença e gratidão. A consciência da morte clareia o que realmente importa. Quantas vezes você deixou de dizer eu te amo ou de iniciar um projeto com medo do que os outros pensariam? A verdade é que estamos todos de passagem, e adiar a vida é um luxo que ninguém pode se dar. Pensar na morte nos coloca cara a cara com a urgência de viver, com compaixão, excelência pessoal e coragem. É o tipo de reflexão que tira o peso das pequenas preocupações e nos chama à ação. Quer um exercício poderoso? Escreva uma carta como se fosse o seu último dia aqui. O que você diria? Quem você perdoaria? Onde você investiria seu tempo? Esse tipo de prática estoica nos tira do piloto automático e nos reconecta com a essência. E quando o coração está cheio de consciência e gratidão, o próximo passo é natural: aprender a cultivar essa gratidão todos os dias, em todas as coisas. 7. Praticar a gratidão. Você já reparou como é fácil focar no que falta e esquecer o que já tem? O estoicismo nos convida a inverter essa lógica. Valorize o que está diante dos seus olhos. A gratidão, quando praticada com intenção, tem o poder de realinhar o coração. Ela transforma o ordinário em extraordinário e muda a forma como você enxerga o mundo, inclusive os desafios. Gratidão é treino, não sentimento espontâneo. Não precisa esperar grandes conquistas para ser grato. Comece com o básico: o ar que respira, o teto sobre sua cabeça, um amigo que te escuta, o aprendizado que veio junto com a dor. Crie o hábito de escrever 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. Parece simples. Mas simples não é sinônimo de fraco, é exatamente o contrário, é poderoso na constância. A gratidão não anula as dificuldades, mas ressignifica o caminho. Ela te dá força para enfrentar obstáculos com resiliência e clareza. E mais, te torna uma presença mais leve e compassiva no mundo.
Quando você vive com os olhos abertos pro bem, o bem começa a se multiplicar. E é nessa energia de progresso e intenção que nasce o próximo passo estoico: buscar a excelência pessoal. 8. Focar na excelência pessoal. A excelência pessoal não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ser melhor que ontem. No estoicismo, a meta nunca foi agradar os outros ou colecionar medalhas externas, mas viver alinhado aos próprios valores, com consistência e coragem. É sobre acordar e perguntar: o que posso fazer hoje, com o que tenho, para ser um pouco mais íntegro, mais justo, mais eu? Esse foco em se lapidar não vem da cobrança, mas do compromisso com o seu crescimento. Começa pequeno: um hábito saudável, uma escolha mais consciente, uma reação mais calma. O segredo está na repetição e, claro, na reflexão. Afinal, se você não se mede pelos seus próprios princípios, vai acabar se guiando pelos padrões dos outros. E isso mina a sua liberdade e o seu poder. Buscar excelência pessoal é se preparar para cair e levantar com mais sabedoria. É entender que os contratempos não anulam o processo, eles fazem parte dele. O estoico não busca uma vida fácil, mas uma vida com propósito. E, nessa jornada, um dos maiores presentes é aprender a parar de se importar tanto com a opinião alheia. Porque a verdadeira validação vem de dentro. 9. Não se importar com o que os outros pensam. Vamos ser sinceros: viver refém da opinião alheia é como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. O estoicismo ensina que a liberdade real começa quando você para de buscar aprovação externa e passa a se guiar pelos seus próprios princípios. Você não precisa da validação de ninguém para viver com propósito. Precisa, sim, de clareza sobre quem você é e no que acredita. Isso não significa ignorar conselhos ou agir com arrogância. Significa ter discernimento. Nem toda crítica merece sua energia, nem todo aplauso vale a sua alma. A vida fica mais leve quando você aprende a se medir pela própria régua, focando na sua excelência pessoal. E sabe o que é curioso? Quando você para de tentar agradar todo mundo, começa a atrair as pessoas certas, e isso muda tudo. Uma prática estoica valiosa é revisar suas decisões e perguntar: fiz isso porque acredito ou para impressionar alguém? Se a resposta for a segunda, é hora de recalcular a rota. Viver com autenticidade não é fácil, mas é transformador. E, para seguir nesse caminho, é essencial entender que tudo muda, inclusive as pessoas, as estações e até você. Por isso, o próximo segredo é sobre aceitar a mudança com sabedoria. 10. Aceitar a mudança. A única certeza da vida é a mudança. Pode até parecer clichê, mas é verdade. O estoicismo não sugere que a gente se acomode, mas que aprenda a fluir com as transformações inevitáveis. Resistir ao novo é como remar contra a maré. Cansa, não leva a lugar nenhum e ainda atrapalha seu controle emocional e sua resiliência. Quando você entende que tudo está em constante movimento, começa a encarar as mudanças como parte natural do crescimento. Aquela promoção inesperada, uma perda, uma mudança de planos, tudo é oportunidade de aprendizado e adaptação. Aceitar o fluxo da vida abre espaço para você praticar a compaixão, não só com os outros, mas consigo mesmo. Para começar, tente esse exercício. Toda vez que algo mudar no seu dia, respire fundo e repita mentalmente: isso também vai passar. Pode parecer simples demais, mas ajuda a ressignificar o que parece um obstáculo. E falando em compaixão, é exatamente isso que vamos explorar no próximo segredo estoico. 11. Praticar a compaixão e a empatia. No estoicismo, a virtude não é só um assunto individual, ela é um compromisso com o coletivo. Praticar compaixão e empatia significa se colocar no lugar do outro, entender que todos enfrentam batalhas invisíveis e agir com gentileza mesmo quando o mundo parece duro. Isso não só fortalece os laços humanos, mas também alimenta nossa resiliência interior. Sabe aquele colega difícil, o vizinho reclamão, ou até um familiar que te testa? A resposta compassiva é uma escolha poderosa. Quando exercitamos a empatia, deixamos de ser reféns da raiva ou do julgamento, e abrimos espaço para a compreensão. Isso não é fraqueza, é excelência pessoal em ação. E é um processo que transforma a nossa visão do mundo. Que tal um desafio? Escolha uma pessoa com quem tem dificuldade e tente entender o que pode estar por trás do comportamento dela. Pode ser que a empatia abra portas para diálogos que antes pareciam impossíveis. E quando conseguimos praticar isso com frequência, estamos prontos para o último passo desta jornada: refletir e revisar para crescer sempre. 12.
refletir e revisar regularmente. O estoicismo nos convida a olhar para dentro, como um arqueólogo da alma. A reflexão constante é a bússola que nos mantém alinhados com nossos valores e metas. Sem esse hábito, a gente corre o risco de viver no piloto automático, preso a padrões que não nos servem mais. Revisar o que fazemos, pensamos e sentimos é um ato de amor próprio e crescimento contínuo. Praticar essa autoavaliação pode ser simples. Reserve alguns minutos no final do dia para perguntar o que fiz bem hoje. O que posso melhorar amanhã? Essa pausa reflexiva ajuda a cultivar a autodisciplina e a resiliência, além de reforçar a gratidão pelas pequenas vitórias. É nesse processo que se constrói a excelência pessoal, dia após dia. E não se assuste se, no meio desse exercício, encontrar erros ou falhas. O segredo estoico está em aprender com eles, sem julgamento pesado. Afinal, somos todos obras em andamento, e a cada revisão nos aproximamos mais da melhor versão de nós mesmos. Esse olhar atento fecha o ciclo da transformação e abre espaço para novas conquistas. Agora que você conheceu esses 12 segredos estoicos, a pergunta que fica é: como vai colocar tudo isso em prática na sua vida? Que atitudes você está disposto a assumir hoje para ganhar mais controle, resiliência e paz interior? Lembre-se, transformar-se não acontece de uma hora para outra, mas a cada escolha consciente, por menor que pareça. Que tal começar pequeno? Escolha um princípio, pratique por alguns dias e observe as mudanças, dentro e fora de você. Afinal, viver com excelência pessoal e compaixão é um exercício diário, que exige paciência e coragem. E, acima de tudo, gratidão por cada passo dado nessa jornada. Se esse conteúdo tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais segredos poderosos como esses. Vamos juntos transformar desafios modernos em oportunidades antigas, com o poder do estoicismo.